E aí galera, beleza? Tudo bem? Bom, dando continuidade nos nossos estudos, a gente vai falar agora sobre regionalização do Brasil, como foi feita a divisão regional do Brasil ao longo dos tempos, né? Quais são as divisões que são levadas em consideração, enfim, vamos trabalhar um pouco esse assunto, vamos trabalhar um pouco esse tema. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, né, é que o Brasil é um país de dimensões extraordinárias. O Brasil é considerado o quinto maior país do mundo, tá certo? Nós somos superados apenas por Rússia, por Canadá, por China, por Estados Unidos, depois vem a gente. O sexto maior país do mundo é a Austrália. O mundo tem um conjunto de aproximadamente 200 países. Então você vê bem, num conjunto de 200 países, nós somos aí a quinta maior área. Nós temos uma área de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia, que é o país mais extenso do mundo, tem uma área de que seria correspondente ao dobro do Brasil, tá? O Brasil tem 8,5, tá certo? A Rússia vem exatamente dobrando esse número, tá certo? Dobrando essa área. É uma coisa extraordinária o tamanho do território russo, tá? Só para vocês terem uma ideia, o segundo país do mundo, o Canadá, ele é bem menor que o território russo, tá certo? A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, o Canadá tem 10 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, do primeiro para o segundo país, a diferença de área, como ela é grande, como ela é muito expressiva, tá certo? Bom, quando a gente compara o Brasil com esse tamanho todo, né, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quando a gente pega o Brasil tem uma vantagem enorme em relação aos demais países, aos outros países. Se você pegar, por exemplo, o caso do território russo, a Rússia fica lá no hemisfério norte e ela está numa região muito gelada. Então, por estar numa região muito gelada, ela enfrenta uma série de dificuldades. O Canadá também tem o mesmo problema, está no norte, está numa região muito gelada. Quando você observa, por exemplo, o caso, por exemplo, da China, tá? Ela tem desertos. Você pega o caso dos Estados Unidos, também tem um imenso deserto. Se a gente for olhar o Brasil sobre essa ótica, né, natural, o Brasil não tem geleira, o Brasil não tem montanha, o Brasil não tem deserto, o Brasil não tem terremotos, o Brasil não tem maremotos, pelo menos por enquanto, o Brasil ainda não passa por esses problemas, né? Nós não temos, até o presente momento, esses problemas, tá? Mas o Brasil, desse ponto de vista, né, tá ali numa região entre os trópicos, tem solos interessantes, petróleo, minérios. Então, se a gente for olhar o conjunto do Brasil, o Brasil é um país privilegiado. Por quê? Porque ele não tem nenhuma dessas dificuldades naturais e ainda tem uma série de vantagens. Então, comparando o Brasil com os países que são maiores que o Brasil tem vantagens muito, muito grandes. Tudo bem, gente? O Brasil tem vantagens bem interessantes. Bom, virando o slide, tá certo? Você vai perceber que o Brasil ocupa a porção centro-oriental do continente, tem praticamente aí 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, de fronteira seca, tá certo? Tá? Em torno aí de 15 para 16 mil quilômetros de fronteira seca, tá certo? E mais de 7 mil quilômetros de orla marítima. Então o Brasil, ele tem uma imensa fronteira seca e uma imensa fronteira marítima. O Brasil é um país de imensas dimensões, tá certo? Dimensões incalculáveis. Tudo bem, pessoal? Por isso, inclusive, precisa de projetos que são projetos de Estado que protejam essas fronteiras, tanto as terrestres quanto as marítimas. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 3 projetos muito importantes, nós vamos até falar um pouco mais sobre isso num outro momento, mas nós temos o projeto Calha Norte, que é um projeto militar que protege a fronteira norte. Nós temos o projeto Civan, que é um projeto que protege aí a Amazônia, que protege o espaço aéreo brasileiro, tá certo? Que é um projeto da aeronáutica. O Calha Norte, um projeto das Forças Armadas, e o projeto chamado Amazônia Azul, nós temos uma área chamada Amazônia Azul, que é um projeto da Marinha, tá certo? Que olha o nosso litoral. Então nós temos 3 projetos: Calha Norte, Forças Armadas, Exército, Civan, Aeronáutica, Espaço Aéreo,
e o projeto lá que a gente chama de Amazônia Azul, que é o dos militares sobre a Amazônia, sobre o litoral brasileiro e uma área que o Brasil tem dentro do mar, que em espaço corresponde à Amazônia brasileira. Então, nós temos uma preocupação de Estado com relação a isso. Então, o Brasil é muito grande, tá certo? Bom, por ser muito grande, uma imensa variedade, essa variedade tem a ver com a extensão de longitude e de latitude, né? Se a gente for pegar a extensão latitudinal, pegando ali pelo Equador, tá certo? E longitude pegando ali, tá certo? Pelo meridiano. Então, se a gente for pegar essas extensões, né, por Equador, né, que é a latitude, e por longitude, o Brasil é um país imenso, né? Nós temos mais de 4.000 quilômetros no sentido leste-oeste e mais de 4.000 quilômetros no sentido norte-sul, ou seja, imenso em latitude, imenso em longitude, em distâncias, né, nesse sentido. Por ter essa imensidão de latitudes e longitudes, tá certo? Equador e meridianos, nós temos uma grande diversidade de climas e uma grande diversidade de vegetações. O Brasil apresenta uma grande diversidade nesse sentido, tá? Só para vocês terem uma ideia, nós somos cortados a oeste do meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich que fica ali na Grã-Bretanha, nós ficamos localizados a oeste, tá certo? Do meridiano de Greenwich. 7% do nosso hemisfério está no hemisfério norte, 93% do nosso hemisfério do nosso continente está no hemisfério sul. Nós somos um país que fica localizado na sua maioria no hemisfério sul, e 92% do Brasil está na zona chamada intertropical, entre os trópicos, portanto com temperaturas mais altas, mais elevadas, e apenas 8% na chamada faixa temperada. Tudo bem, gente? Só para vocês terem uma ideia aí da nossa grandeza. Tá. Bom, como nós somos muito grandes, tá certo? Nós somos muito grandes. Existem 3 divisões regionais de Brasil. Uma do IBGE, outra de um cara chamado Pedro Pinchas e uma outra do professor chamado Milton Santos. Bom, essa do IBGE é aquela que a gente conhece, que a gente aprende desde sempre, que é essa que está projetada no slide aí, tá certo? Aonde você vê o Brasil com 5 grandes regiões. Essa proposta leva em fator como critério para se analisar questões demográficas, questões sociais, tá certo? Questões econômicas, para fazer essa divisão regional e a gente então ter essa polarização de 5 regiões dentro do país, tá certo? Bom, quando a gente olha essa divisão, a gente vai ver que desde 88, desde a Constituição de 1988, o Brasil está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, tá certo? Então são 27 unidades federativas que nós temos dentro do Brasil, tá? Em 77 o Mato Grosso foi dividido em 2, em 82 Rondônia foi promovido a estado, em 88 Roraima e o Amapá também viraram estado, mas uma das coisas que eu acho mais importante da gente falar é que em 1988 se criou o estado do Tocantins. O Tocantins passou a ser um estado, inclusive integrando a região norte dentro dessa divisão do IBGE. Aqui está o mapa do Brasil com os seus 26 estados e o Distrito Federal e suas respectivas capitais. É importante saber o nome dos estados, sua localização, suas capitais. É muito importante que você saiba disso aí. A outra divisão regional, tá certo? Eu vou puxar a câmera um pouco para baixo aqui, pessoal, para você ter uma visão melhor do mapa. É a do Pedro Pinchas, que é de complexos regionais, que divide o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Bom, ela leva em conta também fatores sociais, fatores econômicos, mas também vai levar em conta fatores naturais, porque quando você pega esse mapa da Amazônia que você está vendo aí, o que é levado em consideração aí é a floresta amazônica. Esse limite que você está vendo aí é o limite da floresta amazônica e do clima equatorial brasileiro. Então também tem o fator natural. Então o Brasil dividido em 3 áreas dessa forma. Bom, a Amazônia pega 60% do território, tem 7% da população e a marca dessa região é pouca gente e um clima quente chuvoso. A do Nordeste, a marca é que essa região é uma região considerada problema em virtude do seu quadro social, do seu quadro econômico. Lembre-se, o Nordeste seco, mais pobre, né, dificuldades econômicas, tá certo? E a região mais top do Brasil, segundo Pedro Pinchas, seria a região Centro-Sul, né, que você está vendo aí, essa divisão não segue critérios estaduais, tá?
mas ela segue esses critérios que a gente falou aí, né? Desde a parte natural até a parte econômica. E essa parte que você está vendo é a parte mais próspera do Brasil. Aí tem a agricultura de maior destaque, a indústria de maior destaque, a tecnologia, enfim, tá certo? Essa é a região mais poderosa economicamente do Brasil. Tudo bem, gente? E por último, essa é a divisão do professor Milton Santos, é a terceira divisão regional do Brasil. Essa divisão, ela está pautada por 4 regiões: a região amazônica, a região centro-oeste, que por sinal agrega o estado de Tocantins, né, que estaria no outro, né, do IBGE, fazendo parte da região norte, tá certo? A região nordeste e a região concentrada que junta a região sul e sudeste. Qual é a marca da divisão do professor Milton Santos? Ele faz uma divisão e leva em consideração aquilo que a gente chama de fator técnico, científico e informacional, tá certo? De uma certa forma, o professor Milton Santos vai levar em consideração tudo que o Brasil tem de melhor, tudo que o Brasil tem de mais interessante, tudo que o Brasil tem de mais importante aí. Ele leva em conta o Brasil bom. Então, a região amazônica e a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial, o Nordeste e suas cidades antigas e a agricultura irrigada do Vale do São Francisco, o Centro-Oeste com o agronegócio e a força do agronegócio brasileira, e a região concentrada, que seria a região de grande força econômica, onde você tem bares, hotéis, restaurantes, ciência, tecnologia, tudo dentro desta região. Então, cada região teria a sua força econômica aí dentro desse assunto. Tudo bem, gente? Valeu, a gente vai ficando por aqui, tá ok?